A violência contra a mulher é uma questão global e também um problema de saúde pública, que atinge todas as classes sociais. Por isso, é muito importante a luta contra essa violência e pela vida dessas mulheres. Por isso, o Ministério Público de Goiás está promovendo uma série de atividades em comemoração aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que teve início no dia 20 de novembro, né, e vai até o dia 10 de dezembro, esses 21 dias. E para nos falar mais sobre esse evento, o nosso convidado é o promotor José César Naves. Ele, além de promotor do Ministério Público, é membro do Núcleo de Gênero do Centro de Apoio Operacional das Políticas Públicas e Direitos Humanos do Ministério Público, que é composto por 3 homens e as demais integrantes são mulheres, destaque feito aqui pela nossa produção. Então, eu agradeço e desejo boas-vindas ao senhor promotor. Seja muito bem-vindo à Sagres. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, como de fato agradeço ao Sistema Sagre por essa oportunidade em realizarmos um pequeno debate reflexivo sobre uma temática tão importante que assola não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial. Fica aqui também meus cumprimentos ao Vinícius Tondolo e à Liva Bailão, que tão bem nos recebe nessa tarde hoje, para um evento que nos traz muita alegria, porque é justamente através de uma reportagem como essa que nós vamos conseguir retirar a violência de gênero de sua invisibilidade. E para isso se presta os 21 dias de ativismo, com uma série de atividades para tornar as mulheres não vítimas, mas sim sujeitos de direito. E promotor, hoje o senhor fala de Itumbiara, correto? Correto. Nós estamos aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia, região metropolitana. Falar sobre violência doméstica, existe um tom a ser implementado quando eu estou em grandes centros? E existe um outro desafio quando esse tema vai para cidades do interior, por exemplo, em cidades do porte de Itumbiara ou até menores que Itumbiara, mas existe uma diferença de abordagem para que as pessoas entendam esse contexto da violência doméstica, da violência contra a mulher? Veja bem, a grande problemática que o Brasil atravessa é justamente está na pergunta que o senhor acabou de nos fazer. Goiânia, região metropolitana, tem toda uma estrutura, um aparato que pode atuar de maneira preventiva nas 3 dimensões. Na prevenção primária, quando a violência ainda não aconteceu. Na prevenção secundária, quando a violência já aconteceu ou está na iminência de acontecer, através do aparelhamento dos órgãos de controle social, como as delegacias especializadas, a polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público mesmo na região metropolitana, o Poder Judiciário, assistência social, o CREAS, o CRAS, tantos órgãos bem estruturados. E na prevenção terciária, onde a violência já ocorreu, o agressor ele já foi investigado, julgado, condenado e vai cumprir uma pena, há vários programas que a região metropolitana ela pode implementar através de políticas públicas. O grande desafio do Brasil hoje é justamente a interiorização das políticas públicas. Ou seja, fazer com que esse fazer estatal, que é uma política pública, alcance também o interior, as cidades que estão localizadas no interior do estado, para atuarem de uma maneira harmônica, em sintonia com as ações que devem ser deflagradas por uma política pública estadual preventiva de proteção às nossas mulheres.
Doutor José César, boa tarde. Eu queria perguntar para você, primeiro parabenizar você pelo tema, né? Eu achei interessante quando a produção passou aqui para nós que o grupo temático que você compõe, que diz respeito à violência de gênero, é composto por homens e mulheres. Porque, Vinícius, eu fiquei admirada, falei assim, um homem falando de violência contra a mulher, mas é muito interessante, queria parabenizá-lo por esse ativismo, né? Por essa postura ativa em relação ao tema. Faz parte dessa nossa busca por novas visões, né? Novas visões, despolarizar, né, Vinícius? Certo e errado, né? Um lado e outro, não. Nós estamos todos em prol aí de um movimento de respeito à dignidade humana, né? De respeito aos direitos humanos. Mas, doutor José César, em relação, o senhor contextualizou, né, a dificuldade do tema, do assunto nos grandes centros, em cidades de menor porte. E eu queria te perguntar sobre a pandemia. Se o Ministério Público do Estado de Goiás, ou se há estatísticas em que mostram como está a violência doméstica e, de conseguinte, a violência contra a mulher, nesse momento de pandemia, de retração, de isolamento social, qual a interferência desse contexto que nós estamos vivendo? A sua pergunta ela é totalmente pertinente. Ela vai direto na realidade das famílias brasileiras hoje. Infelizmente, durante a pandemia, nós sabemos que a violência de gênero no Brasil aumentou significativamente. Eu vou só dar um exemplo para aqueles que nos assistem agora possam entender de uma maneira mais simples. Eu sou promotor de justiça criminal em divisa de Estado, ou seja, Itumbiara faz divisa aqui, está na divisa com Minas Gerais. Nós temos aqui, na maioria dos processos primeiro de tráfico de drogas, depois processos de crimes contra o patrimônio, roubo, furto, estelionato, receptação, e num terceiro lugar, sempre a violência de gênero, ou seja, a violência contra a mulher, que as pessoas conhecem ali com a aplicação da Lei Maria da Penha. O problema é que com a pandemia e o distanciamento social, os processos e os inquéritos referentes à violência de gênero passaram a ocupar o segundo lugar em volume de processos criminais em órgãos de execução como o nosso aqui em Itumbiara. Justamente porque é uma violência que acontece de maneira invisível. Acontece no seio familiar, dentro de casa, e na maioria das vezes a mulher ela não tem coragem, por uma série de fatores, de fazer a denúncia. Lógico que já houve avanços no Brasil, com as ouvidorias, as denúncias que chegam a Brasília não são repassadas depois para cada órgão de execução que atua no Estado, que tem atribuição no combate e enfrentamento à violência de gênero, mas, infelizmente, como é uma violência peculiar que acontece entre quatro paredes e tem aí um forte traço cultural, né? A mulher, ela, desde a história, primeiro, ela como vítima, ela se torna invisível, e quando ela aparece já no segundo momento, que foi já no período da Inquisição, na Idade Média, tem até uma hora que a gente pode citar para dar como exemplo do aparecimento dela no contexto histórico, só em 1484, numa obra que se chama O Martelo das Feiticeiras, escrita por dois padres dominicanos, Sprenger e Heinrich, onde ali as mulheres são demonizadas. E já no século XVIII, elas vão desaparecer novamente com toda a humanização do sistema criminal mundial e permanecem invisíveis, salvo agora no mundo contemporâneo, onde é o que parece, com muitos esforços de mulheres, de homens preocupados, não só em reduzir a violência de gênero, mas preocupados com a harmonia das nossas famílias, passaram a atuar
de uma maneira mais preventiva, de uma maneira mais próxima da realidade, para tentar reduzir esse índice. Veja, segundo lugar em número de processos penais em uma promotoria especializada. Realmente não é brincadeira. Nós estamos conversando com o promotor José César Naves de Lima Júnior, ele que é promotor do Ministério Público do Estado de Goiás e também integrante do grupo, membro do Núcleo de Gênero do Centro de Apoio Operacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Goiás. Desde o início deste dia 20 de novembro, quando foi feito esse movimento dos 21 dias, a ONU Mulheres tem feito uma campanha muito bonita de mobilização, de chamar a atenção sobre esse assunto. E a FIFA e também o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, eles passaram a se engajar nessa atividade, nessa ação ativista de alerta, de empoderamento da mulher, de proteção da mulher, de combate à violência contra a mulher. E a gente vai acompanhar um trecho de um desses depoimentos, são várias pílulas, são cerca de 20 pílulas, e tem jogadores e jogadoras de todos os países, de diversos países, e tem uma brasileira, né, a Rosana, que é brasileira, jogadora da seleção brasileira, e ela também faz um depoimento sobre esse cuidado, esse alerta com relação à violência doméstica. Vamos acompanhar? Olá, eu sou a Rosana. Acredito que todos temos direito a viver numa casa segura. Busco ajudar a abordar os riscos que as mulheres e as crianças enfrentam em casa, em qualquer outra parte das suas comunidades, e reduzir as barreiras vítimas denunciem esses crimes. Através da ação e implementação da Convenção de Istambul para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, garantindo que existem recursos adequados e mobilizados para a violência, e para garantir que existem serviços disponíveis para a proteção das vítimas. Através das barreiras da denúncia, oferecendo opções seguras às vítimas para denunciar crimes, garantindo que estejam disponíveis especializados para informar as vítimas dos seus direitos, evitando o acesso das vítimas à justiça e devidas indenizações. É nossa responsabilidade. Vamos acabar com os abusos, por favor, de lembrar que todos têm direito de viver numa casa segura e que têm o direito de viver livres de violência. Esse é o depoimento da Rosana, jogadora brasileira da seleção nacional, né? E ela participa dessa campanha com outros tantos atletas, homens e mulheres, também pedindo pelo fim da violência contra a mulher. E aí, promotor, eu gostaria de saber do senhor, ela usa uma expressão chamada casa segura. E, às vezes, a violência, ela representa um ciclo familiar, né? Ela viu o exemplo da mãe e ela tende a achar que isso é normal. Como é que a gente pode hoje, aqui, nesse momento como esse, em atividades como o evento que vocês estão desenvolvendo, mostrar para as mulheres, para as crianças, para as pessoas de uma maneira geral, o que é ambiente seguro, o que é uma casa segura? Teremos a oportunidade de abordar agora de uma maneira resumida, mas é muito interessante falar nesse ponto. Realmente a criança também ela acaba sendo agredida quando presencia uma agressão praticada pelo pai contra a mãe ou pelo irmão contra a irmã, ou seja, pelo filho contra a mãe, ou seja, violência de gênero dentro de casa. E a tendência é que no futuro existem estudos sobre isso, a criança possa, no futuro, replicar esse tipo de violência em casa também, ou seja, é um ciclo que parece infinito, não findar. E o que nós poderemos fazer para reduzir isso, para tentar erradicar essa violência que assola os nossos lares no Brasil e no mundo, não é? Nós entendemos
que nós temos uma normativa internacional, que é a Convenção de Belém do Pará, que o Brasil é signatário desde o ano de 1994. Essa convenção internacional, ela busca a erradicação da violência contra as mulheres. O Brasil é signatário. Tanto é signatário que, para cumpri-la, implementou ações através da Lei 11.340 de 2006, onde todos nós conhecemos como a Lei Maria da Penha. Mas aí vem uma indagação nessa reflexão, nesse espaço que o Grupo Sagres nos deu para mencionar. Ou seja, seriam suficientes essa Convenção Internacional e a Lei Maria da Penha para combate efetivo da violência de gênero, que atinge as nossas crianças, as nossas mulheres e os nossos lares, como muito bem pontuou o jornalista Vinícius Tondo? Eu creio que não. Nós precisamos de um instrumento mais próximo da sociedade, que é conhecido por todos nós como as políticas públicas. As políticas públicas, o que são? É um fazer do Estado. Temos uma meta, temos um instrumento jurídico e temos a temporalidade para alcançar uma série de resultados dentro daquela política pública. Qual seria o resultado? Reduzir essa violência, não só contra as mulheres, mas uma violência contra as famílias. E de que forma nós poderíamos fazer isso? Nós temos um grave problema nas políticas públicas no Brasil, é o problema da temporalidade. Eu vou ser mais claro agora. Uma política pública que busca mesmo enfrentar de maneira efetiva essa violência, ela teria que atuar em 3 dimensões. Antes da violência acontecer, depois que a violência aconteceu, e no último momento, depois, inclusive que o agressor já foi condenado. Ou seja, na prevenção primária, secundária e terciária. O problema é que isso leva tempo. Há necessidade de orçamento, há necessidade de uma confluência de ações de vários órgãos e representantes desses órgãos envolvidos, e que seria impossível de ser realizada em 4 anos. Por que eu digo 4 anos? Nós precisamos afastar as políticas públicas de mandatos de governos. As políticas públicas não podem estar jungidas a um mandato de um determinado governo. Seja ele bom, ruim, aqui nós somos apartidários. A questão é científica e prática. É necessário que os municípios, os estados e a União tenham suas normativas que disciplinem as políticas públicas de prevenção nas 3 dimensões, para que nós possamos, aí sim, colhermos os frutos que, com certeza, leva tempo. Veja o que fizemos aqui em Itumbiara. Pensando na temporalidade como um problema, realizamos, através de um instrumento jurídico denominado audiência pública, escutamos a sociedade, as mulheres, as pessoas interessadas na temática, profissionais de vários órgãos. E, no segundo momento, realizamos reuniões com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário. E, ao final, conseguimos aqui convencê-los da necessidade do Poder Executivo encaminhar uma lei, um projeto de lei, ao Poder Legislativo, que disciplina as políticas públicas de proteção às mulheres de Itumbiara. Esse projeto ele foi votado na Câmara Municipal desta comarca no final do ano passado, já em dezembro, e o plenário estava lotado de mulheres, de todas as classes sociais, cor, religião, ou seja, todas as mulheres representantes da sociedade como um todo. E essa normativa municipal, que é a Lei 4.986 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a política pública municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, aqui no município de Itumbiara, foi aprovada por unanimidade. Vejam que o prefeito atual não foi reeleito. Entrará um novo chefe do Poder Executivo.
mas as políticas públicas em curso não poderão ser modificadas. Por quê? Porque estão previstas em lei. Então, nós temos várias ações aqui, nesse momento, em curso. A implementação da Lei Maria da Penha nas escolas, a fiscalização das medidas protetivas de urgência, através de agentes da Rede de Enfrentamento à Violência de Gênero aqui de Itumbiara, com a Polícia Civil e, num segundo momento, creio, com a Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha. E na prevenção terciária, que também está prevista nessa normativa, inclusive com o apoio do governo estadual, as meninas da Secretaria de Ação Social de Goiânia têm nos apoiado na implementação dos grupos reflexivos para autores de agressões contra as mulheres. E isso aí, Vinícius, vai muito esclarecer a sua pergunta da criança que assiste a violência e mais tarde a replica. Os grupos reflexivos, eles tiveram um início aqui em Itumbiara no sistema presencial, já formamos a primeira turma, e a segunda turma é a turma piloto do Estado de Goiás, com o apoio do atual governo estadual, com a secretaria, através da Lúcia Vânia, que nos apoia aqui também. É um trabalho apartidário, feito e desencadeado aqui pelo Ministério Público, pelo Núcleo de Gênero, onde a segunda turma está se formando aqui agora no sistema remoto, virtual. Itumbiara já tem 2 grupos reflexivos. O que são grupos reflexivos? Esses grupos reflexivos, eles têm uma dinâmica de reuniões periódicas com agressores de violência de gênero. Eles vão se reunir com psicólogos, assistentes sociais, advogados, pessoas que compõem uma equipe multidisciplinar com um perfil para esse tipo de trabalho. E ali eles vão ser convidados a refletir sobre aquela ação e o porquê daquela ação. E é um trabalho muito bonito, porque a reincidência dessas pessoas, o índice é quase zero. Eu mesmo aqui, já a partir do segundo grupo reflexivo, não consegui mais encontrar aqueles autores que outrora eu havia processado. Isso demonstrando a importância e o êxito dos grupos reflexivos, que é um trabalho bonito, que tem autoria, tem pessoas por trás deles. Eu cito a professora Lúcia, eu cito o Dr. José Geraldo, pessoas que estão trabalhando em prol dessa causa aqui, que conseguiram, através a Ana Lúcia Morcelli, professora doutora Ana Lúcia Morcelli, que faz um belo trabalho nessa área, dentro de um sistema preventivo, já numa dimensão terciária, que visa ali pôr fim a esse ciclo maléfico da violência de gênero dentro dos nossos lares. Então, eu acredito sim, Vinícius, num combate efetivo à violência de gênero, desde que as políticas públicas tenham natureza perene, elas tenham continuidade independente de mandatos eleitorais. Ou seja, aqui em Itumbiara, pelo menos, nós conseguimos fazer com que a sociedade civil, organizada, quisesse e decidiram, assim, em ter uma lei municipal que é atemporal, ou seja, pode se mudar o governo, mas aqui na lei está a presença dos grupos reflexivos. A lei prevê também a casa de passagem, a casa de acolhimento da mulher. Uma mulher agredida, ela vai para o meio da rua com as crianças. Aonde? Aonde ela fica? Aqui nós estamos cuidando da implementação da casa de acolhimento e a casa de passagem da mulher, justamente como uma medida de política pública de prevenção secundária e primária em algumas situações, com efetividade. Por quê? Porque uma política pública que nós vamos reavaliar, monitorar e verificar onde acertamos e erramos para aperfeiçoá-la e ela avançar no enfrentamento à violência de gênero, tentando de uma maneira efetiva retirar a mulher do ciclo de violência e torná-la não vítima mais, mas uma pessoa
que se considere e saiba que é também sujeito de direitos em nossa sociedade. É isso que eu gostaria de lhe falar, Vinícius. Promotor, é muito importante as suas declarações, o compartilhamento das suas experiências na cidade de Itumbiara e que isso possa reverberar em ações em todos os 246 municípios em Goiás e, claro, nos mais de 5.000 municípios brasileiros. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua presença e principalmente a sua disponibilidade de conversar conosco aqui no Sagres em Tom Maior. Até uma próxima oportunidade. Sou eu, então, que me despeço e gostaria muito de agradecer. Acredito que fiz 2 grandes amigos hoje no Grupo Sagres, que é o grande jornalista, meu amigo, uma pessoa excelente, que é o Vinícius Tondo. A Lívia também, uma gracinha comigo, desde as tratativas para essa entrevista, abrindo espaço para o núcleo de gênero, das ideias que buscam aí reduzir essa reincidência de uma violência que vem sendo invisível em nossos lares, mas que agora sim nós estamos avançando através de políticas públicas mais perentes. Muito obrigado a todos, então. Muito obrigado ao promotor José César Naves de Lima Júnior, ele falando ao vivo conosco, direto de Itumbiara. O tema é importante, é muito significativo para nós. Ele foi comentando ali a realidade, a história de Itumbiara, Lívia, e foi assim, a experiência de Itumbiara. Eu acho que a grande vitória da sociedade civil é quando ela consegue fazer leis, mudar, criar regras para que aquele desejo possa ser o respeito de um direito, né? Exato, e vem para ficar, né? Como ele colocou a questão da periodicidade, não pode ser apenas um projeto de governo, é um projeto da sociedade como um todo, né? Que perpassa de 4 em 4 anos, então, muito oportuno. Acredito que Itumbiara, com a presença do doutor José César, né, provocando, instigando, convocando a sociedade, os gestores públicos, só ganhou, né, Vinícius, com essa rede de proteção que está documentada em lei, como ele diz. Agora, entra um gestor, sai outro, entra um mandato legislativo, sai outro, e a lei está lá para ser cumprida. Então, muito bacana. E, Lívia, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, nessa sexta-feira, no nosso Sagres em Tom Maior. Que você possa ter um excelente final de semana. E até segunda. Obrigada, até segunda.